Se você atualizou o seu ArchiCAD para a versão 25 e usa o Twinmotion para fazer suas renderizações, provavelmente já percebeu que a gente não consegue mais usar o mesmo plugin de Direct Link para fazer nossas exportações. E nós também não conseguimos mais salvar no formato FBX. E agora, o que fazer? Nesse vídeo, eu vou te apresentar o que você precisa saber sobre o DataSmith, o formato indicado para fazer a comunicação ArchiCAD e Twinmotion na nova versão do ArchiCAD 25. E eu quero também relembrar com vocês sobre como funciona o Direct Link, plugin de exportação do ArchiCAD, das versões 19 à versão 24, e que é compatível com o Twinmotion para aquelas pessoas que ainda não migraram para o ArchiCAD 25. Vamos lá? Vamos primeiro relembrar como era o plugin utilizado nas versões anteriores. Após você escolher qual versão do Twinmotion você vai querer utilizar, você pode baixar o Direct Link compatível para ela e quando você for instalar, você vai conseguir visualizar uma lista de opções baseadas nos ArchiCADs que estão instalados no seu computador e aí você pode escolher para quais dele você vai colocar o plugin do Direct Link. Se você tiver no seu computador da versão 19 até a versão 24 instalada, seja ela full, solo, educacional, você consegue instalar para todas elas. Ao abrir o ArchiCAD no seu ambiente de trabalho vai aparecer um menu com definições, ajuda online, verificar atualizações. Com a janela do 3D aberta, é possível você fazer o Direct Link, que se a gente traduzir é link direto. E o que você estiver vendo no ArchiCAD vai aparecer no Twinmotion. Ou seja, cortes 3D, filtros no 3D, o jeito que você estiver fazendo uma sobreposição gráfica, tudo isso vai interferir na visualização que você vai ter lá no Twinmotion. E sempre que você estiver fazendo alguma alteração no ArchiCAD e você quiser que seja atualizado também no Twinmotion, é só você fazer novamente o Direct Link. Preste um pouco de atenção para o tipo de exportação que você está fazendo, certo? Sempre muita atenção para fusão ou sem fusão, certo? Por materiais melhor desempenho, é bacana porque você consegue fazer com que o Twinmotion processe mais rapidamente os seus elementos. Mas é ruim em certos pontos porque você vai trabalhar todos os elementos que estejam com a mesma superfície como um elemento único. Então, por exemplo, se você decidiu que, na verdade, essa parede que estava com pintura branco acetinado agora vai ter uma outra pintura, se você decidir alterar, você vai acabar alterando todos ao mesmo tempo. E isso pode não ser tão interessante para você e um pouco contraprodutivo. Então, a possibilidade de sem fusão pode ser mais interessante. E dessa maneira, com essa sincronização, os dois modelos sempre serão compatíveis, a não ser que você altere alguma coisa no ArchiCAD e peça para ela não ser alterada no Twinmotion, que aí também é uma possibilidade de você ter em dois programas diferentes, visualizações diferentes, um antes e um depois, uma proposta A, uma proposta B. Apesar de que dentro do Twinmotion a gente também consegue ter alternativas de layout diferentes, configurando os scene states, mas isso é coisa para outro vídeo. O que acontece com esse formato de exportação a partir do Direct Link é que você não vai conseguir editar os elementos além das superfícies. Ou seja, se você quiser mover uma porta, mover uma parede, deletar, escalonar, alterar a posição, você não vai conseguir. Isso não é possível a partir do Direct Link, só a partir de um outro formato de exportação chamado FBX, certo? É um formato em que você vai na sua janela 3D aberta, clica em Arquivo, Salvar como FBX. E aí, com o Twinmotion aberto, você vai em Import, Geometry, e seleciona o arquivo salvo do ArchiCAD, colapsando por hierarquia, se você quiser respeitar a geometria, o agrupamento de cada elemento individualmente, por material, é uma outra opção, caso você queira que todos os elementos tenham o mesmo material apareçam agrupados. E você também tem a opção de colapsar todos os elementos. E aí os seus elementos vão aparecer lá no seu Scene Manager direitinho e agora eles vão poder ser movidos, rotacionados, escalonados, deletados e até mesmo substituídos. Substituição é um negócio bem legal, material para outro vídeo. E com a atualização para o ArchiCAD 25, muita gente sentiu falta desses dois formatos de exportação. Então, se eu não tenho o formato FBX e eu não consigo fazer o Direct Link pelo plugin, o que é que eu tenho? E é aí que entra o DataSmith. Se você pesquisar no Google Export Plugin Twinmotion, você consegue logo no primeiro link encontrar
os plugins para o software de origem em que está a sua modelagem. Nesse caso, a gente vai usar o do ArchiCAD e a gente vê logo que ele suporta as versões 23, 24 e 25. Ao fazer o download, ele te dá a possibilidade de baixar para o Windows ou para o Mac. Você pode fazer o download. E se você, por acaso, não quiser trabalhar com o Datasmith, você quiser trabalhar com Direct Link, você consegue acessar aqui View Archive Versions, certo? E aí você consegue acessar o Direct Link, que é a versão anterior. E, como a gente comentou, ele suporta a versões 19 a 24. Depois de fazer o download, você pode executar e aí ele vai te perguntar para quais versões do ArchiCAD você vai querer instalar. Obviamente, das versões 23 a 25 somente. E aí, ao finalizar, você vai ver um plugin aqui instalado dentro do seu ArchiCAD a partir de janelas, paletas, descendo aqui na setinha, Datasmith, ok? Ele é essa paletinha aqui, que tem 4 botões possíveis. O primeiro, ele fala sobre sincronizar com o Direct Link. Ou seja, uma vez que o Direct Link for feito, toda vez que você atualizar a sua modelagem no ArchiCAD, você poderá sincronizar sem precisar salvar um novo arquivo, como a gente fazia com o FBX. Gerenciar conexões, ele te mostra quais são as conexões ativas, caso haja uma conexão ativa. Ele faz esse barulho engraçado. Nesse caso, a gente ainda não fez nenhuma. E ele te diz qual é o arquivo da modelagem 3D e qual é o arquivo da renderização. Para exportar para arquivo Datasmith, você faz o salvamento em um formato .u-datasmith. E as mensagens do Datasmith a gente consegue visualizar todas as informações que podem ser importantes. Inclusive, caso você tenha algum relatório de erros de imagens faltando nas texturas das superfícies, é aqui que vai aparecer, em mensagens do Datasmith. Da mesma maneira que com o Direct Link, se a gente estiver na janela 2D, em planta, em corte, em alguma elevação, a gente não vai conseguir fazer a sincronização. Se eu clicar nesse botão, ele não vai permitir. Porque, da mesma maneira que o anterior, a gente precisa estar numa janela de visualização 3D para que a gente consiga fazer esse link direto com o Twinmotion. Se eu clicar aqui em sincronizar com o Direct Link, ele vai permitir a sincronização. Mas para fazer esse Direct Link funcionar, a gente precisa primeiro partir do Twinmotion e não do ArchiCAD. A gente primeiro vai precisar aqui, com o nosso Twinmotion aberto, vir em Import, e aqui ele já diz, clique aqui para importar um arquivo ou criar um Direct Link do Datasmith. Então, se a gente clicar aqui em Importar, a gente vai ver que antes existiam apenas as opções Geometry e Landscape, e agora a gente tem o de Import Direct Link, certo? Que é o que a gente vai usar para esse exercício de agora. Vemos aqui a sua fonte, que é o arquivo do ArchiCAD que está aberto no momento. No caso, como o meu está sem nome salvo, ele vai aparecer aqui Nameless. E com relação à importação, a gente tem algumas opções. O Keep Hierarchy, que é de manter a hierarquia, e aí a gente consegue interpretar os elementos como elementos dentro de um grupo, dentro de uma camada dos vegetais, né? Então, a gente tem também a opção de colapsar por material. Nesse caso, a gente faz o agrupamento a partir de materiais, colapsar todos os elementos individualmente. Então, a gente pode escolher essas possibilidades. Vou pedir aqui para manter a hierarquia, vou dar o OK, certo? Já aparece aqui o meu Direct Link. Se eu clicar aqui no meu Scene Graph, a gente consegue ver que a gente tem o arquivo sem nome e dentro do vegetal laje, a gente tem a laje 01, que é o único elemento do meu arquivo. Se eu clicar aqui no botão F, eu consigo visualizar a minha laje e eu entendo também que a minha laje, ela é um elemento que eu posso editar. Então, eu posso mover, posso rotacionar, posso escalonar
Posso editar de diversas maneiras, inclusive substituir, certo? Que era uma coisa que a gente já via no FBX. Se eu vier agora para o meu ArchiCAD, eu consigo visualizar aqui na minha paleta, em gerenciar conexões, eu tenho um destino do Twinmotion, que ele não está com o nome salvo ainda, e uma fonte de origem do ArchiCAD, certo? Que também está sem nome. E aí, se eu fizer alguma edição, eu adicionar elementos, vou deletar esse aqui original, eu posso sincronizar com o Direct Link e aqui no Twinmotion ele vai estar atualizado. Simples assim, a visualização que eu tenho no meu ArchiCAD, eu consigo ter o mesmo resultado no meu Twinmotion, certo? Se por acaso eu fechar o meu arquivo do ArchiCAD, o meu Direct Link aparece aqui quebrado, ou seja, a gente não vai conseguir fazer o Direct Link agora, só quando o arquivo estiver aberto novamente, certo? Mas você continua mexendo no arquivo do Twinmotion tranquilamente. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a usar o ArchiCAD 25 e o Twinmotion agora por meio do DataSmith, linkando os dois. E que as suas renderizações fiquem incríveis com a ajuda da sala BIM. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão ou alguma dúvida que queira que a gente tire, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai respondendo. E também, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e acompanhe o que a gente vem produzindo, que nós pretendemos fazer outros vídeos explicando como funciona esse fluxo do ArchiCAD do Twinmotion e te auxiliando nas suas renderizações. Até a próxima! Ele só rompe o link momentaneamente. E te auxiliando nas suas renderizações.